crise econômica e financeira continua a fazer morada em Angola e no mundo. De acordo com diferentes especialistas em matéria econômica, a crise em Angola iniciou em 2009 e agravou-se em 2014. Mas, independentemente do período em que terá iniciado, nunca os angolanos, com exceção ao período de guerra travada entre o governo do MPLA, liderado por José Eduardo dos Santos, e a UNITA, vivenciaram um período tão difícil economicamente como se registra agora. Além da crise econômica que se consubstancia na queda constante da balança comercial, a diminuição das receitas fiscais, bem como o difícil acesso às divisas, que tornou tudo mais caro, dado que boa parte do consumo interno é importado, associou-se a estes males a Covid-19. A pandemia afetou todos os setores da vida nacional e o serviço do sexo não foi exceção, ainda mais pelo facto de ser uma prática exercida com base na aproximação milimétrica entre os corpos. Visando contrariar a queda na faturação, as prostitutas, quer as da classe média alta, quer as de classe mais baixa, na sua maioria optou por apostar em plataformas digitais onde, sem receios, colocam os seus perfis, obviamente sem rosto, mas com a exposição dos corpos. Para quem visita essas páginas ou contacta as jovens via telemóvel, fica com a nítida sensação de que são mulheres cultas ou que tenham à disposição um serviço de agenciamento qualificado, não só pelo nível de escrita e organização, mas também face ao claro domínio da língua portuguesa. Fontes indicam que há várias meninas de famílias abastadas que também praticam a prostituição através de intermediários ou intermediárias, uma realidade que contraria a narrativa de que a prostituição seja um exclusivo de jovens pobres. À semelhança de outros, esses grupos, compostos por meninas da chamada Boa Família, contrataram técnicos informáticos para a criação de perfis e stories do Instagram, Facebook e WhatsApp, que servem como montra de exposição dos seus adereços capazes de atrair clientes de alto gabarito. Os preços das mesmas oscilam de 200 mil kwanzas a 1 milhão de kwanzas. Existem, inclusive, meninas que cobram acima desse valor por apenas 2 horas de prazer. Nestes grupos, os pacotes de cobrança incluem, em alguns casos, viagens internacionais com preferência a Dubai, Lisboa e Paris. Algumas mais exclusivas, como modelos, cantoras e famosas de outros setores, conseguiram bens patrimoniais como casas, carros, inclusive abertura de negócios. Os clientes, em regra, são governantes, empresários e micheiros do topo. Entretanto, os grupos de jovens prostitutas de classe média e de classe baixa também estão a fazer recurso a novas plataformas de internet para tornar o negócio mais atrativo. Há grupos, por exemplo, que possuem inclusive um serviço de call center durante 24 horas. Muitos destes grupos, tidos como dos mais sofisticados, entre os de classe média e baixa, cobram 100 mil kwanzas por cada ato sexual por um período de até 2 horas, preço que vai subindo de acordo com o alargar das horas. Estes grupos garantem ter alistadas jovens para todos os gostos e desejos. Para ter acesso às jovens desses grupos, que diferente de outros, atua em quase toda a exceção da capital, o cliente faz a reserva com 1 ou 2 dias de antecedência por via do Facebook, WhatsApp ou telemóvel. E o freguês é direcionado a um dos apartamentos que o grupo tem arrendado
na circunscrição mais próxima em que reside o produto. Produto é o nome de código atribuído à jovem requerida. Além destes grupos de prostitutas, há outros ligeiramente inferiores, mas com serviços também atrativos, segundo os conhecedores do métier. Boa parte das jovens destes grupos realizava pelo menos até o fim de 2019 serviço de prostituição a solo, mas face à crise agudizada pela pandemia da Covid-19, optaram por se juntarem em grupos e passaram a praticar preços superiores ao que praticavam nas ruas. Os grupos diferem-se pelo nome e preços. Os que possuem apartamentos nos arredores da cidade ou que operam clandestinamente em hotéis e pensões praticam preços superiores às que atuam em apartamentos nos arredores do São Paulo, Congolenses, Avenida Brasil ou Golfe. Alguns grupos, os mais baratos no caso, que operam nos arredores do São Paulo, Avenida Brasil e Golfe, cobram entre 3.000 e 5.000 kwanzas por cada 30 minutos de ato sexual. A hora custa entre 7 e 8.000 kwanzas. Mas por causa da crise agudizada pela pandemia da Covid-19, que leva poucas pessoas a procurar o referido serviço, as jovens ainda fazem algum desconto caso seja essa a pretensão do cliente. E para melhorar a procura, as jovens, sobretudo as do grupo que atua na zona da Avenida Brasil, têm criado programas promocionais em que o cliente pode degustar-se de 2 meninas pelo preço de uma. Por exemplo, a Camunda News sabe que o referido grupo realizou um evento promocional, uma espécie de festa íntima, no dia 5 de dezembro, denominada Bye Bye 2020, cujo preço de adesão foi fixado em 17.000 kwanzas. Por este valor de acesso à festa, o cliente teve direito a ter relações sexuais com 10 meninas. Entretanto, todo este marketing serve de facto para contrariar a fraca procura que se tem registrado. Já os grupos que atuam em apartamentos, hotéis e pensões no Benfica, Morro Bento, Maianga e Alvalade não gostam muito de ouvir falar em descontos nos preços das prestações. Por 30 minutos cobram 8.000 kwanzas e 12.000 kwanzas por uma hora, sendo que as líderes chegam a custar entre 20 e 25.000 kwanzas por uma hora. Aparentemente, boa parte dos clientes que procura os serviços dessas jovens de apartamentos no centro e nos arredores da cidade possui algum poder financeiro considerável. Numa ronda dissimulada feita pela Camunda News, em muitos desses estabelecimentos testemunhamos a visita de jovens políticos, militares, jogadores, bem como alguns músicos, sobretudo os dos estilos rap, house e kuduro. Mas nem sempre, nestes apartamentos, os clientes vão à procura de sexo. Em alguns casos, deslocam-se a estes locais à procura de relaxe, dado que com o preço de entrada, que varia de entre 2.000 e 5.000 kwanzas, o cliente pode manter-se no interior do apartamento para consumir uma determinada bebida, que também é vendida a preço de mercado, e manter conversa com as jovens, sendo que as mesmas não discriminam quem não esteja interessado a usar seus serviços. Desde que estejam no local, os clientes, mesmo os que não tenham pago para um ato sexual, têm também direito à massagem, embora não profissional, abraços e carícias. Com luzes variantes, músicas e filmes proibidos para pessoas menores de 18 anos, as jovens tudo fazem para manter um ambiente lúdico no interior do espaço onde todas
usando calçado de salto alto, circulam apenas de roupa interior. As mesmas estão proibidas de fornecer contactos telefônicos pessoais aos clientes e quem for apanhada a violar a regra é demitida, sendo que a informação é também passada para outras casas, visando dificultar uma possível contratação por parte da concorrência. Apesar de todos os requintes sexuais que se vivencia no interior destes apartamentos para atrair mais clientela, segundo as gestoras de diferentes espaços, a crise ainda se faz sentir, embora também reconheçam que a faturação tem aos poucos melhorado com o desconfinamento e o tipo de cliente que as procuram desde que saíram das ruas. No entanto, há quem ainda se mantém a operar de forma individual nas ruas, e essas são as que mais pensam em mudar de profissão. Mais do que as que operam agora em apartamentos, essas sentem verdadeiramente o impacto da Covid-19. Nesse momento assim os clientes não estão a aparecer. Tipo assim, eu vi aqui 16 horas até agora, 2 horas de manhã, cliente não está a aparecer. Só a polícia que está na via, não estamos a ver nada, não temos como, pai. Estamos a se matar aqui, não temos como. Mas isto registra-se desde que o coronavírus, desde que o país esteve o primeiro caso do coronavírus, ou a falta de clientes já se registra há faz tempo? Não, é porque o coronavírus já está aqui em Angola, mas já antes cliente sempre apareceu. Os clientes também têm medo de coronavírus e não vai fazer mais nada porque a coronavírus está aqui, também tem medo de doença. Antigamente, mulher estava a trabalhar bem, você paga também casa caro, fica bem, mas agora não tem mais cliente. Você pode permanecer fora, tá levar 5 mil, 2.500, não tem mais dinheiro. E antigamente, quanto é que faturavam mais ou menos por dia? Antigamente, nós levava 50 mil, 45 mil cada dia. Mas agora não aparece mais aquele dinheiro. Fala quando você aguenta aquele dinheiro, fala você roubou, mexeu no bolso de ninguém. Por semana sempre você tem sorte, aparece os brancos, pode te pagar 200 mil, aparece os brancos, pode te pagar $500. Aparecia muita gente mesmo para te ajudar, mas nesse momento para você conseguir pode ser 10 mil kwanza, meu irmão, está muito difícil, não temos como. Entrei nesse negócio uma crise financeira de casa, meu marido ficou desempregado, então não tinha como, na praça, o negócio vai abaixo, o fiscal recebe o negócio, entrei assim nesse negócio. Pretende deixar? Muito, pretendo deixar muito, porque senão é uma vida para mim. Só faço isso como uma obrigação para os meus filhos não passarem fome. Nós também não estamos a gostar dessa vida, mas estamos a fazer porque não tens mãe, não tens pai, aqui peixe alheio. Não tem receio de serem infectadas? Agora, quando você não vai trabalhar, vai comer que é porque não temos coisa de comer, por isso estamos a vir nessa coronavírus. Além da falta de clientes, as jovens queixam-se também da atuação dos operacionais da Polícia Nacional, que quando as detêm, recebem-nas o pouco dinheiro conseguido. Só a polícia que está na via, não estamos a ver nada, não temos como, pai. Estamos a se matar aqui, não temos como. Aqui nós estamos a trabalhar, polícia toda hora segue a mulher e recebe dinheiro, te pergunta tem quanto, quando você não tem dinheiro, te mete na cela, até amanhã 4 horas te abandona. Você pode ficar, você viva no Zamba Dojo ou no Kalemba Dojo, vai como a pé. Vai depender a ficar na rua até mais à noite para você conseguir dinheiro do táxi, você conseguir qualquer coisa de comer em casa. É por isso outro está abandonando as crianças, outro está matando as crianças. É complicado essa vida. A polícia é um caso normal porque eles fazem, né? Mas no momento eles estão a mudar também, porque foram tocados alguns, se comportam, mas alguns sempre com o mesmo comportamento de antes. Entretanto, as jovens que alegam desejar largar a prática justificam a permanência na prostituição, apesar também do risco não só de contrair
HIV, bem como o coronavírus, com a falta de emprego para pagar a renda de casa e a fome. Há quem conta, inclusive, ter tido autorização do esposo para exercer a profissão, visando garantir a alimentação e a educação escolar dos rebentos. Estamos normalmente, no nosso caso, temos muito problema no nosso caso, nós pagamos renda de casa, nós sustentamos nosso sozinho, não temos mãe, não temos pai. Tem muitos problemas nesse momento, o coronavírus está me matando, não temos como para declarar, não temos como mais de 18 horas até agora, mas sempre estou a ver como é que eu vou fazer, não vou roubar e não vou matar ninguém, né? Só faço isso como uma obrigação para os meus filhos não passarem fome. E o esposo, no caso, o que é que está fazendo? O meu esposo desse momento não faz nada, porque já não aparece biscato, está mesmo em casa, não está fazendo nada. Eu não tenho como, prefiro eu fazer isso do que ele ser um marginal. Ele sabe o que é que a esposa faz? Ele sabe, porque eu lhe falei. Ela aceitou. Aceitou, porque eu não quero que ele amanhã, enquanto que não, aí tem uma pessoa estendida na rua, morto, porque não foi assaltar alguma cantina, para me dar sustento, prefiro eu. E esse coronavírus em si, quando iniciou, a presidente falou, nosso ouvido, doença está em país, mas ela não falou na dona da casa para deixar as inquilinos à vontade. Tipo, nós pagamos renda 20 mil cada mês, um quarto, sala, cozinha. Mas tem tempo, a dona da casa disse, minha casa não construí a casa de coronavírus, não é melhor fora. Te tira fora, mas ela esquece, você estava a pagar renda. É por isso você está vendo boi das mulheres está aqui na rua. Nós até só queremos que a comida tem que baixar, porque nós estamos a sofrer no caso da comida. Comida está muito caro, saco de arroz 12, 14 mil. Antes nós com 14 mil comprávamos um saco de arroz, caixa de massa, caixa de óleo. Mas hoje 14 mil só para arroz. Isso é que nos faz às vezes nós vir parar aqui na rua. Estás a ver? Nós queremos que a comida, a primeira coisa, a comida tem que baixar onde estava. No preço primeiro de um saco de arroz 5 mil, 4. Senão mesmo estamos a passar mesmo mal. Se na verdade mesmo o governo está a trabalhar para isso. Primeira coisa, a comida tem que descer a 5 mil, saco de arroz, óleo. Se não está mal, vamos morrer, porque nós não estamos a ver, porque não melhorar o que está bom, corrigir o que está mal. Não estamos a ver o que está melhorando aqui, não estamos a ver nada. Olha, eu tenho medo, muito medo mesmo, mas sou mesmo obrigada a vir. Sou mesmo obrigada a vir porque em casa não tenho nada, o negócio foi à falência, então sou obrigada a vir a fazer isso, para meus filhos não andarem à toa. A prostituição é de facto uma profissão reconhecidamente antiga pelo mundo, havendo cada vez mais países que têm optado pela sua legalização. Por cá, por falta de formalização, mas também pela condenação moral da sociedade, continua a ser uma profissão exercida às escondidas. Nem as mulheres e nem os homens que nela se envolvem querem ser vistos. Entretanto, o sociólogo José Fernandes reconhece que a prática da prostituição é ilegal e moralmente indecorosa para a sociedade angolana, mas sugere a legalização da referida velha profissão pelo facto de ser hoje uma realidade indesmentível em Angola, sendo que há já muitas famílias que se mantêm alimentadas, pagam serviços públicos e mantêm os filhos nas escolas com os rendimentos da prostituição. Exatamente. Bom, o primeiro aspecto que nós temos que analisar é que a prostituição em Angola é uma atividade ilegal. Nós não temos, digamos, canais legalizados, espaços abertos e devidamente documentados em que a prostituição é permitida. Mas, obviamente, não vamos escamotear a verdade, assumindo de que a prostituição não existe em Angola. Não, aliás, é uma prática que nos últimos anos tem estado a aumentar nos principais centros urbanos. E também aqui a prostituição
não vamos dizer que está só categorizada na província de Luanda. Hoje, Benguela, Huambo, Huila, as províncias do leste, as províncias do norte, hoje já conseguem-se notar a proliferação da prostituição. Portanto, há duas, por exemplo, a filosofia dos grupos etnolinguísticos bantus. Se você falar nos Bakongo, dos Chokwe, nos Kimbundo, nos Umbundo, dos Nhanekaumbi, nos Luxaza, nos Bangala, todos os grupos etnolinguísticos bantu, a sua cosmovisão sobre essa questão da prostituição é claramente condenável. Se formos buscar o olhar da Igreja sobre essa questão da prostituição, também é condenável. Se nós formos buscar a posição oficial das normas e regras que gerem a sociedade angolana, das normas formais, também condenam a questão da prostituição. Significa que, sob o ponto de vista ético e moral, e sob o ponto de vista daquilo que é o relacionamento entre as pessoas, aliás, a questão da prostituição é histórica. Significa que as famílias, a Igreja e a sociedade no geral não aprova a questão da prostituição. Isso é um ponto assente. No entanto, há um novo contexto. Hoje, não podemos negar que a prostituição é uma realidade e há milhares e milhares de pessoas, jovens, mulheres, homens, que vivem por conta desta questão de trabalhadoras sexuais, por conta da prostituição. Quer dizer que podemos negar categoricamente, mas a nossa realidade, este assunto dia a dia acontece. E então eu acho que a melhor forma que nós temos para resolver este pendente é claramente regular esta atuação das vendedoras de sexo, essa atuação no mercado de sexo. Aí em si, concordo consigo, acho que a sociedade deveria se mobilizar, até porque precisamos criar condições de saúde, condições psicológicas e condições de atuação para que as pessoas que enveredam por esta vida tenham o mínimo para poderem se sentir segura. Nota que a prostituição da forma como está, que não é regrada, não é regulada, tem sido um dos grandes problemas para o tráfico humano, para o tráfico de droga, para a violência contra as mulheres, sobretudo, mulheres jovens e indefesas, para o consumo de álcool. Então, a prostituição da forma como está em Angola, em que não há um mecanismo de regulação, quem paga, quem sofre, inclusive violação constante dos direitos humanos, são essas trabalhadoras de sexo. Uma coisa é justa, eticamente é incorreto, mas essas pessoas não têm nenhuma alternativa para poderem sobreviver. A única alternativa é o mercado de sexo, então este mercado de sexo tem que ser regulado, tem que ser legislado, tem que ser, sob o ponto de vista da sanidade, sob o ponto de vista da saúde. A trabalhadora de sexo tem que ter uma identidade de que é trabalhadora de sexo, tem que ter uma certidão médica de que está em condições para exercer essa profissão, para que, de facto, consigamos proteger as pessoas. E aqui, se por um lado condenamos essa prática da prostituição, mas não podemos esquecer de que a prostituta ou prostituto é nossa irmã, é nossa sobrinha, é nossa família, é nossa neta, é membro de uma família, está a passar mal. Independentemente da ação dela, essa pessoa precisa ser protegida. E neste caso, no contexto de Angola, a pergunta é: quem é que protege esta camada que, por conta das dificuldades que a própria sociedade impõe, como é que elas se encontram, quem é que lhes protege, qual é o fim delas? Daí a lógica e a necessidade urgente, repito, de regular este mercado para a proteção das pessoas que estão no mercado sexual. No mesmo diapasão, o antigo deputado à Assembleia Nacional e economista Sapalo Antônio considera a prostituição uma prática inevitável que jamais será banida com ações coercivas. Surge a concepção de um estudo visando o melhor modo para se formalizar o negócio. É inevitável o exercício desta profissão, considero eu. É inevitável. Porque não só em Angola, em muitos países, essas atividades, ou quase em todos os países, essa atividade é exercida. E em muitos países até já regulam. E dali que eu acho que não é fácil, não é possível eliminarmos essa profissão com qualquer ação coerciva.
Tem que haver um estudo sobre esta atividade e ser regulada. O meu ponto de vista, e ser regulada. Por quê? Se essa atividade for regulada, há mais responsabilidade. As próprias profissionais ganham responsabilidade no exercício de quê? Da profissão. E por outro lado, o próprio Estado ganha. Porque ao exercer essa atividade legalmente, ela paga o quê? Imposto. Porque é uma profissão. Na perspectiva do também docente universitário, foram as más condições socioeconômicas que levaram as jovens a enveredarem por essa prática, daí que devem ser respeitadas e valorizadas. Há vários fatores que levam as pessoas a praticarem a prostituição como negócio. Vários fatores. Um dos fatores é mesmo a pobreza. Dali que eu associo a regulação dessa atividade para o bem da própria sociedade, porque isso valoriza as próprias mulheres que praticam o quê? Essa ação, o Estado ganha e ela própria cria o futuro. O sociólogo José Fernandes partilha da opinião de Sapalo Antônio de que a péssima condição socioeconômica seja, na maioria das vezes, responsável pelo aumento de jovens a exercerem a prostituição, mas sublinha que a prática não é um exclusivo de gente pobre. A semelhança de Sapalo Antônio apela ao respeito por essas jovens, dado que, na sua perspectiva, o país já não tem outro caminho senão aceitá-lo. No entanto, questões relacionadas com desemprego, e aqui temos que analisar qualquer cidadão, qualquer pessoa, para se sentir bem tem que ter acesso a bens, serviços e oportunidades. Infelizmente, essa questão do acesso a bens, serviços e oportunidade na nossa sociedade começa a ser cada vez mais escasso. E então, por conta disto, parte das pessoas vão procurando outras soluções alternativas. E com a proliferação do mercado de sexo, a prostituição tem sido uma das alternativas para muita gente. E aqui não estamos a dizer que a prostituição é um assunto exclusivo para mulheres, aqui também se incluem homens, infelizmente. Então, é um processo que, por conta do cenário atual que nós estamos a viver, porque a sociedade, em termos de acesso a bens, serviços e oportunidades, é cada vez mais limitado, as pessoas vão enveredando por outras vias, provavelmente não porque elas queriam, mas porque a situação obriga. E aqui nós temos que olhar não para o efeito que é a prostituição em si, temos que refletir sobre as causas. E, efetivamente, o desemprego, a questão da pobreza, sendo um assunto transversal, tem sido, sim, uma das causas do aumento da prostituição. Também tem fatores psicológicos, tem fatores sociais. E longe de nós pensarmos que a prostituição é exclusiva de pessoas pobres. Olha que tem pessoas bem colocadas na sociedade angolana, nos principais centros urbanos, mas que, no entanto, estão no mercado do sexo. E também não nos estranhamos se existirem e dermos conta da existência de famílias que vêm de gerações em gerações que sempre sobreviveram na questão como vendedoras sexuais. Provavelmente há famílias que a avó já era trabalhadora de sexo, a mãe já era trabalhadora de sexo, a filha já era trabalhadora de sexo e assim sucessivamente. Quer dizer, e aqui nós temos que olhar isso por uma série de fatores próprios da conjuntura atual que nós vivemos, em que, infelizmente, a estrutura social da sociedade angolana não oferece muitas alternativas, principalmente aos jovens. E se nós olharmos para a categoria daquelas pessoas que efetivamente estão no mercado do sexo, nós vamos perceber que essas categorias são mais os jovens. E uma pergunta que não se cala: por que os jovens? Prostitutas contornam queda na faturação gerada pela Covid-19 com a aposta em serviços digitais.